Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzeri, ele que é um super profissional da Pax há 30 anos, ele que é super especialista nos templários, em várias ordens iniciáticas, e hoje ele vai falar sobre os 4 verbos, segredos desvelados. Então vamos ficar ligados aí para receber todo o ensinamento do nosso querido Alexandre Garzeri, que deve estar entrando a qualquer momento. E eu quero dizer que está bem frio aqui em São Paulo, afinal é inverno, né? Hoje, por enquanto, está sendo aí o dia mais frio do ano, né? E eu quero cumprimentar e agradecer a todos vocês que estão entrando aí na nossa live, no nosso bate-papo congelante de hoje, se Deus quiser. Vai ser sempre é muito gratificante conversar com o Alê, porque ele tem sempre muita bagagem, muito conhecimento para estar compartilhando. E amanhã, quarta-feira, dia 21, eu quero convidá-los, eu estarei aqui conversando com a querida Alana Morim sobre constelação sistêmica familiar. Participem, porque geralmente ela faz uma meditação, um exercício, para que as pessoas também possam se autoanalisar e passar pelo seu processo, né, das energias maiores da força da luz. Possa estar batendo um papo e aí vai ser tudo de bom, para que a gente possa entender aí o que está acontecendo nesse nosso novo momento. Ei, bem-vindo, tudo bom? Olá, mais para cima, mais para baixo. Mais para baixo, mais para baixo. Espera Tá aí, bem aqui assim embaixo da sua barba, um pouquinho mais só. para baixo. Aí, fechado. Beleza. Legal. Fluindo. Boa E aí, tarde, você? Carmen. E Boa aí, eu tarde, também, família tudo Pax bom? Universal maravilhosa. Que alegria estar aqui com vocês de novo. Eu também fico bem feliz, graças a Deus. Estamos aí seguindo com frio, mas um dia por vez, né? E Com a forma que certeza, nós né? E temos de. como você falou, eu estava te acompanhando, como está frio, né? Está Nossa, bastante frio. nem- Aqui em Santo André, quanto mais próximo a gente está da Serra do Mar, a impressão é mais fria. Mas aí você também está próximo aí na Zona Norte, né? De serras também, é, deve ser Campo bem Marte. friozinho aí também. É bem frio, eu nem tenho ideia de quanto está agora, mas diz que hoje é o dia mais frio. O ano passado nós não tivemos inverno assim. Aliás, o ano passado foi bem legal até. Né? Choveu 300% a mais acima da média da época do ano, que foi legal. E não fez esse frio assim tão acirrado, tão temperatura tão baixa, 5 graus, 6 graus, 7 graus de mínima, quer dizer, fazia tempo, né? Mas tudo bem, vamos Eu lá. vou até mandar o aviso, o pessoal que está na Wicca com a gente, né, de domingo à tarde, quando o pessoal for voar aí com as vassouras, com os vaporetos, tem que se agasalhar mais nessa época do ano. É, com certeza, né? Com certeza. Mas vamos aí. E aí, vamos falar então sobre os 4 verbos segredos desvelados. Eu Isso. gostei desse seu título, muito bom. Legal. Às vezes eu envio uns temas, né, até para os amigos, amigas da Pax saberem. Eu envio uns temas para a Carmen, e aí depois eu fico pensando com meus botões, meu Deus do céu, o que que a Carmen vai pensar? É o segredo de Mateus, é os 4 verbos, é cada tema, mas eu acho que isso que atiça a curiosidade, né? E é muito bom. Imagina, é muito bom, excelente, Muito claro. bom, muito bom. Então, E vamos aí, quais são os começar. 4 verbos? Vamos lá. Esses 4 verbos, em primeiro lugar, de onde os 4 verbos saíram? Bom, aí eu vou contar uma historinha para Carmen e para todo mundo. Quem estuda o ocultismo, agora temos que explicar, né? O que é ocultismo? O ocultismo é uma modalidade dentro da espiritualidade aonde todo aquele que se propõe a ser um ocultista, e ao longo das eras da humanidade tivemos muito ocultistas, principalmente na época vitoriana, quando você fala de Helena Petrovna Blavatsky, era uma ocultista, John Fortune, todo aquele pessoal que fundou a Golden Dawn. Temos entre estes vários ocultistas em todas as épocas que a humanidade atravessou, tem 2 que eles são bem famosos. Um, todo mundo já ouviu falar. O nome dele é Eliphas Levi. Inclusive, esse livro eu vou mostrar, e a Carmen vai me ajudar a ver se ele não vai ficar com o título invertido, né?
esse livro Ele está aqui invertido. está Essa invertido. alta magia, dá para Um ver. dia a gente aprende, né? As inversões de câmera. Mas esse aqui é um título, mas a capa, tudo bem que dá para ver o desenho legal da capa aqui. Esse aqui é o Sim. Dogma e Ritual da Alta Magia, que foi escrito por Eliphas Levi. E todo mundo que é da espiritualidade já ouviu pelo menos uma vez falar o nome de Eliphas Levi. E esse outro aqui, a Kabbalah, ele foi escrito por Papi. O pessoal escreve Papus, mas a gente fala Papi. Esses dois ocultistas, eles faziam parte de várias sociedades secretas bem herméticas europeias, inclusive uma das mais notórias, a Ordem Martinista. Depois a gente pode falar um pouquinho o que é a Ordem Martinista, né? Que a Ordem Martinista, em alguns aspectos, ela tem alguma semelhança com a Grande Fraternidade Branca em objetivos e também com a teosofia. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, né? E é muito curioso porque o Eliphas Levi escreveu vários livros, o Papi escreveu vários livros, e nesses livros deles eu sempre reparava que eles falavam de 4 verbos, mas eles colocavam na seguinte ordem: saber, querer, ousar e calar. Saber, querer, ousar e calar. E é muito interessante porque tem uma pegadinha nesta ordem. Porque a ordem, de Sim. propósito, como eles eram muito velados, né, muito herméticos, a ordem eles não colocaram na ordem certa. Porque o primeiro dos 4 verbos não é o saber. O primeiro desses 4 verbos é o calar. E é muito curioso porque calar vai nos remeter ao silêncio. E aí a Carmen pode falar tão bem quanto eu, até melhor, como o querido mestre ascensionado Saint-Germain, ele fala do poder do silêncio. Então, Sim. o verbo calar é interessante pelo seguinte, porque quando você começa qualquer estudo relativo à espiritualidade, ainda mais à alta espiritualidade, se a gente for observar grandes mestres que já passaram pelo mundo, como Buda, como o querido mestre Jesus, o Cristo, tem momentos da vida deles em que eles fazem o quê? Eles se retiram da sociedade. Então o Buda vai lá para uma montanha, Jesus passa 40 dias no deserto, e um deserto naquela época, imagina o silêncio que era. A montanha, além lá dos montes budistas, eu falo, né? Só os cabritos montanheses chegavam naqueles topos lá que eles iam lá meditar. Então, a gente compreende que a alta espiritualidade, em primeiro lugar, é preciso silêncio. Então, silencia os teus pensamentos, silencia os teus sentimentos. Deixa de ouvir o burburinho que vem do passado, porque o passado é um tempo que já passou, ele é uma ilusão, não existe mais. Deixa de ouvir o burburinho que vem do futuro, que é outro tempo que não existe. A ansiedade, as preocupações com o futuro são grandes ilusões. E, atualmente, no silêncio do coração, do teu coração, procura ouvir a voz que vem do céu. Quando falamos do céu, estamos falando de uma realidade superior que, na realidade, o céu está dentro de cada um de nós, né? Sim. Então, o calar, o silêncio, ele é extremamente importante. Quem gosta de tarô, tarô é um dos mais nobres oráculos que existe. Existem muitos arcanos que falam sobre o calar, que falam sobre o silêncio. Quando a gente vê o segundo arcano, que todo mundo conhece, porque a família Pax Universal é maravilhosa, tenho certeza que todos vocês conhecem tarô. Quando a gente vê o segundo arcano, que é a sacerdotisa, nos tarôs mais clássicos, né, tarô egípcio, tarô de Marsella, tarô de Edward Waite, o que ela usa na frente da face dela? Ela usa um véu, e o véu cobre os lábios dela. E ela traz um pergaminho enrolado na mão. Isso significa silêncio, sigilo, mistério. Não é algo exposto.
A sacerdotisa, que ela representa a grande e maravilhosa deusa Ísis dos mistérios do Egito Antigo, é dito que Ísis esperava os iniciandos entre obeliscos, né, à frente de obeliscos, para comunicar para eles os mistérios da vida, da natureza e do universo. Só que tudo isso era feito de maneira silenciosa, sigilosa, hermética. Aí você pega um outro arcano de tarô, que é o quinto arcano. Nos tarôs modernos, o pessoal fala o Papa, mas o termo correto, isso é até uma curiosidade que eu vou contar até para a Carmen agora. O nome correto do arcano não é o Papa. Na escola clássica, ortodoxa, antiga, bem capricorniana, como capricorniano é este que vos fala, a gente costuma falar o hierofante. Olha que termo curioso, hierofante. E aí o pessoal vai perguntar agora, mas o que é um hierofante? O hierofante é o mestre dos mistérios mais ocultos de uma religião, de uma filosofia de vida ou até de uma sociedade secreta. Então, nos tarôs mais antigos, você vê quinto arcano, o hierofante. Agora, tem um negócio interessante. O hierofante, ele faz um mudra. O que é mudra? É um gesto sagrado com a mão. E qual que é o gesto? Eu vou fazer aqui para todo mundo aprender. Ele faz esse gesto aqui, né? Que todo mundo já viu esse gesto aqui em algum lugar. Muitas vezes a gente vê o mestre Jesus em quadros, ele justamente com a mão nessa posição. E o que representa esse símbolo entre centenas de significados? Justamente é um símbolo associado ao silêncio. Por isso que a mão esquerda ele mantém assim, o hierofante, e a mão esquerda aberta ele traz sobre o coração. Então é o que eu falei, no silêncio do coração, procura ouvir a voz que vem do céu, né? E o mais silencioso de todos os arcanos maiores do tarô, tem um terceiro, que é o mais silencioso de todos. Quem é? O eremita. Aquele senhor, né, idoso, com manto, capuz, segurando uma lamparina e apoiado numa bengala. E o eremita, ele é a iniciação, ele é o iniciador, ele é o iniciado. Então, iniciação tem sempre um compasso equilibrado, harmonioso, silencioso, isso em sociedades secretas mais tradicionais, né? Então a gente começa a observar essas coisas todas e a gente fala realmente, o primeiro passo para a prática da autoespiritualidade é o silêncio, calar. E é desde tempos muito antigos. Quem conhece os mistérios da Grécia, os mistérios de Eleusis, aqueles mistérios do panteão grego todo, né? Tem um deus que ele é chamado de Harpócrates. E o pessoal fala, o sinal de Harpócrates. E qual é o sinal do Harpócrates? É esse aqui, né? Então ele coloca o dedo, né, sobre, né, os lábios. Quer dizer, os lábios da sabedoria, eles estão selados aos ouvidos que ainda não aprenderam a ouvir e só escutam. Porque escutar é uma coisa, ouvir é outra. Você já reparou, Carmen, hoje em dia o povo, a gente está falando, o povo nem tá, quer dizer, ouvindo, eu ia ser muito otimista, né? O povo nem está escutando o que a gente fala, porque já está pensando no que vai responder. Então nem presta atenção no que está sendo falado. Isso é um problema, né? E a gente teve essa pandemia, estamos há mais de 1 ano e meio quase nisso, e uma das coisas, talvez, a humanidade ainda não aprendeu. Hashtag fica em casa não quer dizer entra na tua casa e fecha a porta e ponto final. Não é isso, fica em casa, não. É algo um pouquinho além disso. Entra na tua casa interior para buscar o silêncio no teu coração. E aí você vai sair, quando tudo isso acabar, você vai sair um ser humano melhor e modificado, porque o silêncio, ele faz a gente refletir. E quem reflete muda, quem reflete evolui. Então, o primeiro verbo, acho que já demos muitas explicações boas aí para o primeiro, né? Aí a Carmen quer fazer algum acréscimo,
ou quer Não, praticar tá o ótimo. silêncio, quer praticar o calar. Eu pratico o silêncio todo dia. Aliás, eu adoro o silêncio, eu preciso de silêncio para poder trabalhar. Porque, como são muitas atividades diferentes e a gente sempre tem bastante responsabilidade, graças a Deus, né, em relação à espiritualidade, então o silêncio é o que me cura, é o que me dá serenidade para fazer as decisões, porque eu realmente indico. Eu acredito que esse momento de pandemia foi muito legal você falar do fica em casa, não é só fechar a porta de casa e não sair para a rua, mas é realmente fazer aquela reformulação interna, né, introspectiva. Eu anotei 3 verbos: o saber, o usar e o calar. Faltou um, qual é o Isso, outro? os 4 verbos são saber, ousar, querer e calar. Querer. Isso. Ok. E agora eu estou E você colocando eles começou na. como calar. Isso, e agora eu estou colocando eles na ordem, né? O primeiro foi o calar. Agora vamos estudar o segundo. O segundo verbo é o saber. Então quer O dizer, saber. depois que a pessoa aprendeu o poder do silêncio, depois que a pessoa pratica a sabedoria do calar, na espiritualidade, na magia, no ocultismo, começa a chegar para ela a sabedoria. Porque é muito curioso, o silêncio, ele nos esvazia. E isso é muito interessante. Como a gente quer aprender alguma coisa nova com a cabeça cheia de coisas antigas, cheia de Pois é. preconceitos, pensamentos arcaicos, memórias. Tudo bem, memória é uma coisa legal, mas até as memórias legais, a gente tem que entender que elas pertencem a um tempo passado. A gente recorda com felicidade, com saudades, com alegria, com muito amor, mas a gente não pode ficar parado e vivendo como se a gente tivesse 50, 60 anos atrás. Então, o Sim. silêncio ele nos esvazia, e quando nós estamos vazios, aí podemos receber uma sabedoria, ou podemos receber o que os gregos chamavam de gnose. A palavra gnose quer dizer conhecimento. Só que quando nós falamos em conhecimento gnóstico, nós não estamos falando de um conhecimento cartesiano, racional, unicamente ligado à nossa inteligência, razão ou consciência objetiva. Quando a gente fala de gnose, nós estamos falando de um conhecimento iluminado. Estamos falando de uma sabedoria que ela não é comunicada no meio do ruído. Ela não é comunicada no meio da bagunça, ela é comunicada de boca a ouvido. E daí que vem a chamada tradição oral. Então, muitas pessoas precisam aprender a fazer a diferenciação entre informação e sabedoria. Hoje, nós temos muita informação. É informação na mídia, é informação na TV, na internet, no jornal, na revista, no livro, em um monte de lugar. Só que o negócio é o seguinte: este acúmulo de informação na mente do ser humano, bombardeada 24 horas por dia com informações, será que ele faz bem, esse acúmulo? E a resposta é não. Porque, na verdade, uma coisa que eu falo para meus alunos, né, e é muito engraçado isso, de início eles não entendem, mas depois de 2 semanas de aula comigo eles começam a entender. Eu falo assim: gostaram da aula? Eles falam: gostamos. Eu falei: legal. Então agora, sabe essas coisas todas que vocês estão aprendendo comigo? Vocês estão aprendendo simplesmente para daqui a algum tempo esquecer tudo que eu ensinei. Aí eles: como assim esquecer? Não, é verdade. É verdade. Vocês não estão aprendendo para acumular informação na mente de vocês, não. Passem a praticar. Se você pratica, o conhecimento não fica mais acumulado na tua mente. Você não tem que ficar se lembrando, porque quem pratica se torna aquilo que pratica. E quem não pratica é apenas um teórico. E não adianta a gente ter um monte de teoria na cabeça e não ter prática nenhuma, né? Então, para a gente receber a sabedoria, nós precisamos nos esvaziar, aí nós recebemos a sabedoria,
Quando o meu eu está nutrido de sabedoria, qual é o desejo de um eu bem nutrido? É nutrir outro eu. Então você recebeu o saber, ensina, compartilha, divide. Quanto mais você compartilha a sabedoria, mais espaço você tem para receber mais sabedoria. Agora, se você pega e guarda tudo somente para você, tem uma hora que a pessoa até fala, puxa, engraçado, mas faz tempo que não me chega nada novo, que eu não entro em contato com nenhum mistério novo a ser desvelado. Enquanto você não aprender, não deixar o teu eu nutrir outros eus, vai ficar difícil receber alguma coisa nova, né? E aí a gente começa a entender o que é a verdadeira sabedoria. Sabedoria não é teoria. A gente conhece na vida muitas pessoas que têm 300 títulos, PhD, pós-graduação, não sei o quê, nada contra. Eu acredito que educação em primeiro lugar. E devemos sempre estar procurando estudar, evoluir, cada vez mais educação. Agora, também tem pessoas simples que moram às vezes no campo, moram na montanha, moram na floresta, mas quando você senta 10 minutos com aquela pessoa, em 10 minutos do que ela conversa com você, você fala, puxa, que sabedoria. E aí a gente começa a entender o que é sabedoria, né? Sim. É muito interessante. Até a Carmen conhece muitos xamãs, né, como eu. Aí você fala, gente, esses xamãs, no mundo, no planeta Terra, aonde existe tribos, né? Aonde existem os povos indígenas, você tem xamã. E o xamã, às vezes, é um camarada que ele não sai daquele local, daquela comunidade onde ele nasceu, ele vai viver a vida inteira lá. Mas ele se conecta com essa sabedoria que vem do alto, e quando você senta do lado dele, ou você só observa a presença silenciosa dele, só o silêncio de observá-lo, né, na frente de uma fogueira, aquilo você pode ter certeza que é um momento de profunda sabedoria, e mesmo sem falar nada, ele está te passando muita coisa. Quem já conviveu com o xamã sabe isso, né? E a Carmen tem experiência aí, conhece tanto quanto eu, pode contar muita coisa aí, né? É bem por aí. E aí temos aí o saber, né? O segundo verbo, que é o saber, né? Primeiro, calar. Aí quando eu Lá. silencio, aí vem a sabedoria. Quando eu tenho o saber, e somente quando eu tenho o saber, é que eu posso praticar o terceiro verbo, que é o querer. O querer, ele deve vir sempre depois do saber e nunca antes. Por quê? Porque o querer, ele é associado a uma outra palavra. O querer é associado à palavra vontade. Só que é muito importante a gente não confundir vontade com capricho. Que tem gente que confunde, pensa que capricho e vontade é a mesma coisa, e não é. Quer entender o que é vontade? Eu sou suspeito de falar o que eu vou dizer agora, mas aí estuda o primeiro raio da grande fraternidade branca, Mestre Hermória, e aí você vai compreender nas vidas do Hermória, nas lições do Hermória, nos textos dele, o que é você manifestar a vontade do Deus do teu coração e da tua compreensão. Aí você vai entender. Vontade vem da nossa essência. Vontade é Deus em ação. Capricho vem do nosso ego. Capricho é fogo de palha. Sabe? É um entusiasmo que dura 2 dias e depois já acabou. A vontade, quando você pede para que teus pensamentos, tuas palavras e tuas ações estejam a serviço da vontade, do querer, do Deus do teu coração e da tua compreensão,
não vai ter caminho fechado na tua vida. Porque você está realizando algo em honra, no nome, pela glória do Deus do teu coração e da tua compreensão. Por isso que os cavaleiros templários, até hoje, porque as pessoas pensam, né, que os cavaleiros templários foram exterminados naquele massacre, naquela perseguição a eles na França, em 1314, com a morte de Jacques de Molay, e não foram, não. Jacques de Molay, ele foi o último grão-mestre do primeiro ciclo da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Quando perseguiram os templários na França, o rei francês Filipe o Belo e o papa da época, Clemente V, os templários nunca foram tocados nem perseguidos em Portugal. Eles foram protegidos na Inglaterra, na Escócia, na Espanha, na Alemanha, e a ordem continuou de maneira oculta. Agora, por que eu estou falando de templário? Porque o cavaleiro templário, ele vive para uma coisa só. O cavaleiro templário, ele vive para o serviço. Cavaleiro vive para servir. E eu vou falar aqui, a Carmen vai concordar comigo, que a gente esteve junto nessa época. Não é só cavaleiro templário, não. O cavaleiro da Távola Redonda, né? Ele tinha o propósito de servir, né, a um propósito aí maior. E o mote dos Cavaleiros Templários, a frase, a sentença, né, até hoje da Ordem Templária, o mote é non nobis domini, non nobis sed nomine tu ad gloriam. O que isso quer dizer? Não por nós, Senhor, não por nós, mas para que o teu nome tenha a glória. Então, quando a minha vontade está alinhada com a vontade do Deus do meu coração e da minha compreensão, nada detém uma pessoa assim. E a pessoa é um instrumento, né, divino na face da terra. Então, este é o querer. Agora, imagina, Carmen, a gente querer alguma coisa sem sabedoria. Né? O que o Hermória ele fala? Por detrás do teu pensamento, da tua palavra, da tua ação, deve existir um propósito. Agora, o povo pega, sai fazendo coisa por aí, mas pera um pouco. Isso tem base sólida? Isso tem um projeto? Isso tem uma estratégia? Tem um método? Tem um propósito? Porque se não tem, a questão é, por que estamos fazendo? Para às vezes dar em nada, dar em coisa alguma, é desperdício, né? De tempo, de energia, de potencial, que a gente podia utilizar em coisas muito mais úteis. Se o que nós fizéssemos sempre por detrás tivesse um propósito. E quando a gente coloca um propósito divino, a gente pede para o divino orientar o nosso propósito, a coisa é muito melhor. E aí a gente vê que é uma sequência. Primeiro eu silencio, depois eu tenho sabedoria, e com sabedoria eu oriento o meu querer. Eu oriento a minha vontade. Porque querer sem sabedoria, às vezes, termina em coisas não muito boas. Né? E é mais ou menos por aí, Carmen. Muito bom, eu estou adorando. E o pessoal também. Olha lá, família Pax. O Alexandre Garzeri sempre dá um banho de conhecimento, tudo de bom. É muito legal ter você com a gente nessa fase, em casa, né? Para que nós possamos estar reaprendendo a caminhar, fortalecidos pela fé, fortalecidos pelas escolas iniciáticas, com mais conhecimento, com mais verdade, com mais integridade, com mais comprometimento com a energia da luz. Né? Muito bom. Então, calar, saber, querer. E o último verbo agora, que é o quarto. Yes. Ousar. Eu adoro. Ousar. O quarto é o ousar. Saint-Germain, ousar. Ousar, Agora você vê como a gente, Carmen, fica junto até nos verbos. Primeiro vem o querer, que é o primeiro raio, aí depois vem o ousar, que é o Saint-Germain, que é o sétimo raio. Eu falo, a Carmen, meu Deus do céu, a gente se conhece, né, daqui a pouco nós estamos indo para mais de 30 anos, né? E a gente se diverte muito, porque eu brinco com ela, brinco no sentido respeitoso, é claro. Eu falo, Carmen, a gente estava lá nos tempos de Avalon.
Eu estava lá brincando com os meninos na Távola Redonda e você estava lá nas Brumas, num barco, junto com o Merlin, indo e voltando, que Merlin é associado, né, a Saint-Germain e Arthur é Sim. associado a Hermória, né? Um dia a gente pode até bater um papo sobre isso, que é um tema, eu acho que vão ser algumas lives. Os mistérios arturianos. O que podemos Ah, aprender eu com a vou já história do Rei anotar aqui, Arthur? ó. Ah, eu sabia, É. eu sabia. Imagina, Então, caiu na minha frente, trabalho, né? é isso daí. É, eu adoro. Mistérios de Avalon. Eu adoro. Você teve lá em Avalon? Ainda não, porque tem uma profecia, cara, você vai achar que é brincadeira, mas é sério. Tem um pessoal que falou assim, Ale, o problema é que quando você for para alguns locais fora do Brasil, principalmente três, sul da França, Escócia, ou aquela região, Glastonbury, Salisbury, na Inglaterra, É, pode ser que você não volte, porque a com conexão é certeza. muito forte com esses É lados verdade, aí, é né? verdade. Mas a Eu gente, tive lá com os grupos da Pax 2 vezes, lá em Chalice Wells, onde dizem que José de Arimateia depositou o cálice, o santo grau do bem-amado Mestre Jesus, e em Avalon e tudo mais. E realmente, você vai se apaixonar por aquele lugar, porque é muito forte a vibração, é tudo muito especial. Mas legal, agora a gente está fazendo viagens virtuais, né? O que está sendo muito bom. muito bom. Custo zero, né? Sim, já que a E gente entrou, emoção mil. é verdade, já que a gente entrou um pouquinho em Avalon, aquela curiosidade eu já te contei, né? Você sabia que na história, na história arturiana, porque aquilo ali não é mito, a arqueologia tem Sim, descoberto cada coisa inacreditável. Todo ano estão descobrindo indícios de que realmente Rei Arthur não é uma figura somente lendária. Mas você sabia que na história arturiana nunca existiu um mago chamado Merlin? Sabia dessa? é? É verdade. Não. Agora, mas aí tem uma explicação. Na Hum, verdade, aquele mago que ele acompanhou o rei Arthur, o nome dele, celta mesmo, o nome dele era Taliesin. Só que o Taliesin, o que ele era? Ele era um druida. E os druidas, eles ditavam, diziam mesmo, na verdade era quase que ditar, eles ditavam quem seria rei e quem não seria. E o Taliesin, dentro da hierarquia dos druidas, eles têm uma hierarquia, até hoje essa hierarquia existe, tem um grau que é o grau de Merlin. Então, esse sim. Taliesin que acompanhava o rei Arthur, ele era o Merlin para toda a Grã-Bretanha, que era o mais elevado. E aí o pessoal, né, na hora que vai pegar, romancear, não sei o quê, aí colocou que o nome dele era Merlin. Fala, gente, o grau druídico dele era Merlin. Ele era um Merlin, que é o grau mais Eu elevado. nunca soube disso. É isso, eu falei, um dia eu vou contar para a Carmen porque ela vai adorar, né? E Adorei aí, mesmo. e é muito curioso porque a palavra druida já é bonita, né? A origem da É. palavra druida está no início drus, e drus tem a ver com uma árvore que é o carvalho. O carvalho é uma das árvores mais sagradas para os druidas. E muitas pessoas Sim. falam que druida quer dizer conhecimento que vem do carvalho, porque os druidas eles recebiam o conhecimento da natureza, da energia, aquela captação de energia telúrica, né? O que o pessoal fala hoje a respeito de radiestesia, a respeito de radiônica, e usam aqueles equipamentos todos, você pega uma varinha bifurcada, né, um galho bifurcado de aveleira, você coloca na mão de um druida e ele sai pelo campo andando, ele encontra o que ele quiser, porque eles tinham já esse conhecimento das correntes telúricas que passam, né, que cortam a Terra inteira. Então, tudo isso é muito interessante, é muito arturiano, é muito Avalon, né, é muito gostoso falar tudo isso daí. E a gente vai falar de ousadia, né? Então, o quarto verbo é o que é ousar. Depois que eu silenciei, eu obtive a sabedoria. Com a sabedoria, eu orientei a minha vontade, eu orientei o meu querer.
E agora, com um querer orientado, eu posso ousar transformar a realidade de maneira positiva, de maneira evolutiva, trazendo benefícios não apenas para a minha pessoa, como para os meus irmãos e irmãs, para o todo ao meu redor. A ousadia, ela não é uma efêmera rebeldia. Que efêmera rebeldia não leva a lugar nenhum. Ousadia é a habilidade, é quando o ser humano, em primeiro lugar, o ser humano que ele ousa, ele deixa de existir e ele passa a viver. E qual é a diferença entre existir e viver? Existir não demanda consciência nenhuma. Tanto é que até um vírus existe. Agora, viver demanda toda a consciência. E viver é um ato de ousadia. Porque a pessoa que vive, ela precisa entender algumas coisas. A primeira coisa, nesse mundo que estamos, nesse plano da manifestação, é preciso entender que nada é para sempre. Tudo tem o seu começo, o seu meio e o seu fim, que não representa o fim derradeiro, conclusivo, mas é apenas para que haja um recomeço. Agora, quem recomeça? Recomeça quem ousa. Quem ousa estar numa constante mutação. Porque o universo é mutação, a natureza é mutação, a vida é mutação, o ser humano é mutação. E se eu não tenho essa ousadia, se eu não tenho esse jogo de cintura para me recriar, para me reciclar, para reviver e renascer a cada dia como um novo ser, quer dizer, o que eu estou fazendo nesse planeta, gente? Eu estou existindo ou eu estou vivendo? Ousadia é o momento de começarmos a viver. Agora, viver demanda, eu falei de 4 verbos, já vou emendar 3 perguntas. Viver demanda 3 perguntas. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Não importa se nós vamos encontrar respostas para isso ou não. O que importa é estar buscando. Agora, a pessoa que se predispõe a responder essas 3 questões, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, ela está na trilha do autoconhecimento. Toda pessoa que se autoconhece, toda pessoa que entra em contato com seus potenciais interiores, ela não consegue mais viver o mundo de forma rotineira. Ela não consegue mais viver o seu dia a dia como se fosse qualquer coisa. Porque ela entende que a cada dia ela tem a grande oportunidade, quando ela abre os olhos, como um ser completamente novo, de transformar a sua vida cada vez mais em direção à vitória da ascensão. Só que a ascensão envolve estágios. Alguns, né? Reparação, regeneração, iluminação, domínio da ciência da ressurreição. Aí todo mundo tem que estudar com Serafis Bey, lá no Templo de Luxor, para entender o significado de ressurreição. E depois desse domínio da ciência da ressurreição, aí chega a ascensão. E aí o pessoal fala, puxa, que legal, chegou a ascensão, eu rompi com a roda de Sansara, eu não reencarno, não volto mais para a Terra. Espera um pouquinho, você realmente pensa que quando a gente ascensiona, acabou? Olha, tem meta-ascensionados que falam, e nós que ascensionamos, estamos no meio do caminho. Aí eu pergunto, Carmen, se eles que ascensionaram estão no meio do caminho, imagina onde é que a gente está, pelo amor de Deus, né? Onde estamos nós? Onde estamos nós, né?
Então, a ascensão, aí, isso é de algumas escolas, eu tenho uma grande felicidade de compartilhar isso para vocês. Em algumas escolas gnósticas que eu faço parte, nós dizemos o seguinte: quando você ascensiona, após a ascensão, pelo seu livre-arbítrio, você tem duas escolhas. Você pode, primeiro, escolher se juntar à grande fraternidade branca ou à grande loja branca, e aí você vai trabalhar em um dos raios, né? Com esses mestres maravilhosos, bem amados, que todos nós conhecemos. A segunda opção é a reintegração. O que é a reintegração? É você se reintegrar ao Deus emanador que está no centro dos universos, visíveis, invisíveis, manifestados e manifestados. Só que se você decide se reintegrar a esse Deus emanador, você libera sobre a Terra o que a gente chama de momentum, né? Que seria uma bagagem de tudo que você fez até chegar à ascensão. E essa liberação de luz também auxilia as pessoas que estão na trilha da ascensão e já mais próximas, né? Então, é maravilhoso isso, porque ou eu me reintegro ao Deus emanador, ou então eu vou trabalhar na grande fraternidade branca. E essa palavra reintegração, eu falei que eu ia falar um pouquinho hoje, tem a ver com Eliphas Levi e com o Papi, que eu falei no início do bate-papo, quando eu disse que os dois eles eram martinistas, né? E a ordem martinista, que é uma ordem hermética, fechada, mais oculta, ela fala justamente isso. O homem precisa se conscientizar do que realmente quer dizer a palavra queda. Queda quer dizer apenas perda de consciência. Ele precisa se reparar, se regenerar, se iluminar e se reintegrar ao Deus que o originou, esse Deus emanador, independente do nome que a gente dê para esse Deus, né? Mas tudo isso é um ato de ousadia, gente. Porque quem ousa se autoconhecer? Porque às vezes, né, a gente pensa que autoconhecimento, tem algumas pessoas que pensam assim: ah, tranquilo, facinho, autoconhecimento é fácil. Fácil? Olha, dessas três perguntas que eu falei, da onde eu vim, para onde eu vou e quem eu sou, a mais importante das três é: quem eu sou? E para essa pergunta só tem uma resposta. E a resposta é: eu sou o agora. Para agora, e amigo, amiga da Pax, quem você é agora? Quem você é mentalmente? Quem você é sentimentalmente? Como é que estão os teus sentimentos, tuas emoções? Nossa, Lê, dá até um pouco de medo, né? De perguntar quem eu sou agora. Mas fica tranquilo, se você perguntar, e você não estiver sentimentalmente muito bem, ou não tiver, né, com, né, aquela paz de espírito lá em cima, fica tranquilo, porque no próximo minuto, a partir do momento que você muda a tua maneira de pensar, você pode começar a mudar a tua vida inteira, né? Então, é no agora, e unicamente no agora, que nós podemos mudar a nossa vida. Não é no passado, não é no futuro. Agora, para isso, é preciso ousar. A ousadia, ela deve ser coordenada por um ato de firme e forte vontade. Uma vontade orientada pela sabedoria. A sabedoria que veio do silêncio. E tudo isso é muito legal. Adorei, muito legal. Tem uma pessoa que perguntou a diferença de loja branca e grande fraternidade branca. São termos, né? O termo grande loja branca é um termo mais primitivo, ele é mais antigo, ele é mais assim arcaico. Arcaico no bom sentido do termo arcaico, né? Eu acho coisas arcaicas maravilhosas. Eu sou capricorniano, gente. A gente gosta de coisa arcaica, museu, livro, aquele livro você
sopra aqueles pergaminhos, sai poeira. Capricórnio ama essa coisa. A gente não vive no passado, mas a gente gosta do arcaico, né? Mas, então, antigamente, as pessoas, elas costumavam falar a grande loja branca. Depois, né, de Blavatsky, principalmente, que o pessoal começa a falar a grande fraternidade branca. Hoje em dia, no mundo, a maior parte das pessoas fala grande fraternidade branca, mas estamos falando deste grupo de excelsas inteligências elevadas, né? Mestres e mestres que vieram para a Terra, né? E tem uma curiosidade, viu, Carmen? Aproveitando a pergunta, na verdade, podem até ser 3 termos. Grande fraternidade branca, grande loja branca, que é um termo mais antigo. Tem algumas pessoas que costumam também dizer o governo oculto do mundo. Só que o governo oculto do mundo, ele não se refere apenas à grande fraternidade branca. Ele, às vezes, é um termo utilizado pelo chamado movimento ou ordem Illuminati, que aí é um assunto para um outro pôr do sol, que é muito interessante também. Agora, a gente está falando de Illuminati, coisa séria, né? Não de brincadeira. Ninguém está falando aqui de MIB, Homens de Preto, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma ordem real que ela existiu e, curiosamente, ela foi fundada no dia 1º de maio, que quem é da Fraternidade Branca sabe que é um dia muito especial por vários motivos, né? E ela existe até hoje, mas, como eu digo, aí é um papo para um outro pôr do sol, porque se for começar a falar do que é o Illuminati, Já vou aí anotar nós vamos aqui para embora. a gente marcar. É mais um tema aí. Claro, sabe que estamos aí, vamos trabalhar, né? Já É que a isso. gente está aqui nesse isolamento social, muito bom. Olha aí, família Pax, a gente está conversando com o Alexandre Gazzeri, ele que é uma pessoa incrível, tem muito conhecimento sobre todas as ordens iniciáticas, vive o que fala, está com a gente na Pax há 30 anos, agora ele está ministrando cursos virtuais e aguardem aí as próximas vivências no Zoom, né? E eu gostaria, a gente tem 10 minutos. Amanhã eu estou aqui conversando com a Alana Morim sobre constelação sistêmica familiar. Na outra sexta-feira, na outra quinta-feira, dia 29, a Alana vai fazer uma sessão de constelação familiar promocional, já que é férias, promocional de férias. Então, amanhã eu convido todos a estarem aqui com a gente para também passar pelo processo, porque ela geralmente faz um exercício ou uma meditação e todo mundo aqui na live recebe um insight do momento que está vivendo. Então, vamos ficar espertos para esse momento, né? Então, eu gostaria que você falasse, Ale, como é que você está sentindo esse momento que a gente está vivendo, esse ano? As pessoas com as quais você convive, o pessoal que você tem contato, não necessariamente fisicamente, você acha que o pessoal realmente está mais centrado, já está mais pianinho em relação à pandemia, ou que perderam a paciência? Como é? Olha, é muito bacana você perguntar isso para mim, Carmen, porque hoje, antes da nossa live, eu tive que fazer algumas coisas no centro da cidade, e eu sou aqui de Santo André, né? E eu reparei um movimento de carro, eu tendo que parar no carro no meio do trânsito, e eu olhava para as laterais, assim, eu falava, gente, então tudo bem, então voltou tudo mesmo, né? Só que, na minha opinião, é uma precipitação. E ousadia não tem a ver com precipitação. Mas, até já disseram para mim. Ai, mas Ale, pelo amor de Deus, as pessoas estão presas em casa, não aguentam mais ficar em casa, não sei o quê, coisa e tal. É muito solitário ficar em casa. Aí eu virei para a pessoa que me falou isso e falei, sério mesmo? Que é muito solitário ficar em casa? Engraçado, nenhum dia desse isolamento, até hoje, nenhum dia eu me senti ou eu me sinto sozinho. Mesmo quando eu estou sozinho. Porque quem tem contato com o seu anjo da guarda, quem contata os mestres da grande loja branca ou grande fraternidade branca, não se sente sozinho, né? A gente tem que ter consciência que nós somos, ou eu sou, né, a divina e poderosa presença,
E quem tem ela ativada está em conexão com todos os universos visíveis e invisíveis manifestados ou ainda por se manifestar. Então não dá para se sentir sozinho. Agora, impaciência. Eu falo engraçado. Por que, que as pessoas estão impacientes para ir para a rua, para ir se aglomerar? Novamente aquela coisa frenética que a gente vivia. E aí a gente até entende um pouco, né? Quando a gente tem que ficar em casa, a grande verdade é que nós temos que ficar muito com nós mesmos. E existem seres humanos, né, que não suportam ficar muito consigo mesmos, né? O que quer dizer que pode ser que tenha alguma coisa errada, que estaria precisando autoanalisar, refletir. Que nem eu falo, né? Silencia, silencia. Aí vai vir aquela sabedoria gostosa, você vai orientar a sua vontade e vai gostar de ficar muito com você, cada vez mais, né? E eu vejo, Carmen, uma precipitação. Eu acredito que com vacina, sem vacina, não podemos descuidar. Máscara, álcool, distanciamento, porque a grande verdade é que nós estamos ainda não conscientes, não apenas a respeito deste vírus, que tem mutações, como não estamos conscientes a respeito do momento que o mundo está vivendo. Tem coisas que só o tempo traz. Sabedoria é uma delas. Então, vamos pouco a pouco saindo desse isolamento, mas sem precipitação, sem correria, sem impaciência, sem imprudência, para que não tenhamos que voltar depois de um mês a uma estaca zero, né? É como, cara, quando uma pessoa está doente, o pessoal não fala que a recaída é sempre pior, né? Está havendo uma recuperação, aí tem uma recaída. Quem já teve uma recaída sabe que dá trabalho você voltar no ponto que você estava, né? Então, eu sou sempre a favor de um meio termo. É aquela velha história. O pessoal fala nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao sol, nem tanto à lua, nem tanto ao yin, nem tanto ao yang. Vamos pelo caminho do meio, o taoísmo nos ensina isso. Vamos pelo caminho do meio, que no caminho do meio está a sabedoria. Qualquer tipo de extremismo não é bom. Extremismo de falta de ação não é bom. Extremismo de ação em excesso também não é bom. O melhor é analisarmos o agora, cada dia, cada hora, cada minuto, e procurarmos viver com sabedoria. É a melhor coisa, creio eu, Carmen, a ser feita. Talvez algumas pessoas estejam me ouvindo, não acredito, né, que ele está falando para a gente ter um pouco mais de paciência depois de um ano e meio. Agora, eu vou falar uma coisinha para vocês, e olha, modéstia à parte, como eu sou capricorniano, nós capricórnios somos filhos de Cronos, que os romanos chamam de Saturno, que é o deus do tempo, né? E a gente aprende algumas coisas com o nosso pai Cronos. Sério que o povo acha um ano e meio muito tempo? O que é um ano e meio comparado ao tempo do universo? Sabe o que é um ano e meio? É isso aqui, é menos que isso aqui, ó. É menos que um estalar de dedo, né? Agora, a questão não é o tempo que nós ficamos isolados, que algumas pessoas já entregaram literalmente para Deus, e eu oro para que Deus as proteja. Então aí agora já a 1.000 por hora, né? Mas a questão não é o tempo que o pessoal ficou em isolamento, ficou em casa ou coisa e tal. A questão é o que nós fizemos deste tempo. Essa é a grande questão. O que eu faço com cada grão de areia da ampulheta de Cronos? Porque Cronos ele tem dois símbolos, a ampulheta e o alfange. Quando a gente encarna, ele pega um punhado de grãos da sua ampulheta e ele empresta para a gente. Para que a gente use com sabedoria.
cada minuto desta vida com sabedoria. Porque tem uma hora em que o alfange ele cumpre a sua função, que é o ceifar. Então, antes que essa hora chegue, e aí sejamos levados a um novo tempo, fiquemos no agora, tenhamos sabedoria, utilizemos bem o nosso tempo, principalmente com reto pensar, reto falar e reto agir. São 3 retidões que não te fazem perder tempo e você fica muito bem. Reto pensar, reto falar e reto agir. Eu conto essa história, cara, me ri todas as vezes que eu falo. Outro dia, de novo, me perguntaram, Ale, qual que é o melhor conselho? Vocês que são espiritualistas, né? Eu sempre pergunto isso para espiritualistas. Qual que é o melhor conselho para ajudar o mundo agora? Eu falei, é muito simples. Seja uma pessoa a menos a dar problema no mundo. Você já vai ajudar, que é um horror, uma coisa incrível. É verdade. É o que eu vou falar, é verdade. Ó, a gente tem 3 minutos. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final. Vamos lá. Então, em 3 minutinhos, 3, né, que é o número pitagórico da perfeição, né, vamos dizer o seguinte. Reflete hoje, vamos refletir. No silêncio do teu coração, procura ouvir a voz do Deus do teu coração e da tua compreensão. E aí você vai entender, no processo de adquirir o saber, que, na verdade, tudo isso que eu falei, eu não ensinei nada de novo para você. Eu apenas recordei o que você já sabia. E aí, dentro desta sabedoria, que você apenas recordou hoje, um pouco mais dela, você vai colocar tua ação mental, tua ação verbal e teus atos sob a vontade de Deus. E guiado por um divino propósito, você vai fazer o que todo alquimista, o que todo mago faz. Um ato de ousadia. Porque magia é a arte que molda a realidade. Agora, para que nós tenhamos esta ousadia de moldar a realidade, é necessário que a deixemos melhor do que a encontramos. E aos ousados é possível melhorar a realidade em que todos nós vivemos. Simplesmente seja o melhor de você, para o teu próximo. Seja Deus em ação, porque você é Deus em ação. Divina e poderosa presença de Deus em ti. O eu sou. Está ouvindo isso agora. E com certeza, se você permitir, ela vai se manifestar. Paz profunda a todos vocês. Paz para o teu corpo físico, paz para a tua mente, paz para o teu coração, paz para a tua alma e, namastê, o Deus que vive em mim saúda o Deus que vive em você. Mas hoje saúda diferente. Saúda fazendo o sinal de Harpócrates, que é esse aqui. Gratidão, obrigada, Alexandre. Gratidão, Obrigado. namastê, família. Tchau, tchau.